Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um encontro, mais um item deste nosso videolivro. E vamos continuar então essa discussão sobre paisagem. Hoje vamos encerrar, pelo menos, ou tentar encerrar, arredondar, digamos assim, este tema para que a gente possa continuar, discutir território, região, bom, dar continuidade aí ao nosso trabalho. E, sendo assim, retomando um pouco do que nós vimos, uma das questões centrais da nossa discussão é a dificuldade de se conceituar uma coisa como paisagem. A princípio, a ideia de que vemos coisas e que todas as coisas que vemos, principalmente quando elas estão à distância e quando elas são muito bonitas, chamamos de paisagem. Isto, de fato, não nos ajuda muito, porque na geografia, principalmente, e nas artes plásticas, principalmente na pintura, a tentativa de representar as coisas que são observadas, as formas das coisas do mundo, vai criando um conjunto de preocupações, de conceituações, de abordagens que vão tornando cada vez mais complexas as relações, o entendimento e assim por diante. Muito que bem. Sabemos então que esses conceitos, a maneira como se identifica a ideia de paisagem dentro da geografia, fizemos aqui algumas observações, algumas citações, são efetivamente poucas, mas representativas, porque no final das contas elas reproduzem aquilo que, de uma maneira geral, está colocado na literatura. E vimos a dificuldade, a fragilidade com que o tema é tratado e o fato de que ele nos coloca, na verdade, numa situação bastante difícil. Neste movimento que vamos fazer hoje, o nosso objetivo é chegar a um conceito de paisagem. O objetivo, portanto, é que elaboremos tudo isso, toda essa nossa discussão de tal maneira que possa permitir, então, construir uma ferramenta conceitual que permita a todos nós pensar o significado de paisagem sem nos atermos e sem nos perdermos no meio de um conjunto, de um palavreado cada vez mais difícil. Parece sempre mais um jogo de palavras do que propriamente uma construção conceitual a serviço do desenvolvimento científico. Muito que bem, então vamos lá. A ideia para as nossas conversas de hoje é justamente voltar ao problema do método. Isto é, nós precisamos ter sempre em mente, sempre na nossa frente, a ideia de que estamos discutindo o método, não estamos discutindo esta ou aquela situação especificamente, não estamos discutindo a geograficidade de um determinado lugar, a geograficidade de outro lugar, a geograficidade do mundo ou da nossa casa. Os exemplos que estamos dando, eles não são mais do que isso mesmo, exemplos, nada mais do que isso. E porque o nosso objetivo, na verdade, é discutir a construção do pensamento, discutir a construção do discurso e ver, então, como é que isso se processa. É por isso que estamos aqui, nesse momento, em busca da construção de um conceito de paisagem. Mas, afinal de contas, a grande questão é essa: o que é paisagem? Então, esta é a pergunta. Vamos tentar aqui buscar respostas, buscar uma resposta que satisfaça, não é? Que seja um ferramental importante e necessário. Muito que bem. A primeira questão, então, a levantar é esta relação sujeito-objeto. Já falamos muito sobre isso e estamos voltando para que a gente possa arredondar, né, o pensamento como um todo. Esta relação sujeito-objeto, ela é um dilema de ordem metafísica, de uma maneira geral. O Henri Lefebvre, nesse mesmo livro que nós já citamos aqui, o Lógica Formal, Lógica Dialética, chega a identificar a questão da metafísica ou
a conceituar a metafísica como aquele pensamento que separa aquilo que é inseparável. Então, nós podemos dizer que a separação, e este é o exemplo que o Lefebvre usa também, a separação entre sujeito e objeto é uma separação que tem um caráter metafísico. Não existe um objeto que não seja um objeto para um sujeito e não existe um sujeito que não seja o sujeito que reflete, que pondera sobre um objeto. Então, nesse sentido, essas duas coisas são duas faces de uma mesma realidade, duas faces de uma mesma moeda, digamos assim. E, portanto, uma sem a outra não se constitui como moeda. A ideia de pensar e pensar sobre uma coisa, este pensar sobre a coisa, transforma esta relação numa relação entre um sujeito, que é aquele que quer refletir e ponderar, e o objeto, que é sobre o qual este sujeito, de alguma maneira, se debruça, melhor ou pior, enganado ou não, levando a erros estruturais ou acertos. Isso é uma outra questão, mas, de alguma maneira, a grande questão é que o pensamento metafísico, então, estaríamos imaginando como aquele pensamento que separa o inseparável, que separa a geografia física da humana e da econômica, que separa o relevo da população, que separa os encanamentos que levam água até a nossa casa da hidrografia de uma maneira geral, e assim sucessivamente. Separam o que não está separado do ponto de vista da realidade. E isto é uma dificuldade não só da geografia, evidentemente, mas uma dificuldade que transpassa uma parte considerável da tradição geográfica, principalmente aquela de origem francesa. Bom, então vamos em frente. O seguinte ponto é o aparente e o essente no discurso geográfico. O que é a aparência? Bom, nós precisamos, em primeiro lugar, levar em consideração que as coisas, da forma como elas se apresentam para nós, esta apresentação, ela é a aparência, mas ela é a aparência para quem? Porque do ponto de vista, se é que existe um ponto de vista do que é o próprio objeto, o objeto não se apresenta nem como aparência, nem como essência, ele se apresenta como objeto. O problema da aparência e da essência está diretamente relacionado à capacidade de percepção do sujeito. Então, quando nós olhamos uma coisa e só vemos a sua superfície, isto está diretamente relacionado à nossa capacidade de observar o que nós já sabemos sobre aquela coisa, como ela se processa, se é que sabemos alguma coisa. Se vemos somente a superfície, se vemos somente aquilo que se expressa aos nossos sentidos, sem que a gente seja capaz de refletir por que razão aquilo se expressa daquela maneira, então, bom, é porque nós não somos capazes de compreender o fenômeno. E a grande questão não está no fenômeno, a grande questão está na nossa relação com ele, o como nós nos relacionamos com ele. A busca de significado, a busca do conjunto de processos que determinam que um determinado fenômeno seja como nós somos capazes de observar, é um dado do sujeito, é um dado da necessidade desse sujeito e da contradição que existe entre este sujeito e o seu objeto, de uma maneira geral. Portanto, a ideia de que existe uma essência, não é? No fenômeno, que existe uma essencialidade, ela está diretamente relacionada também às dificuldades e às contradições que se associam à maneira pela qual nós somos capazes de olhar o mundo e as conclusões que nós tiramos, e em que medida essas conclusões que tiramos são suficientes para superarmos as dificuldades que a nossa relação com o mundo nos impõe. Então, bom, isso é um processo milenar que não acabará jamais. Não é? Isso não tem como ter um fim. Não? Muito que bem. A paisagem ela é um problema de ordem epistemológica. Isto é, ela está diretamente relacionada ao estatuto epistemológico, à ordem lógica
de construção do pensamento geográfico. Pensando do ponto de vista da geografia, paisagem é um problema da epistemologia deste campo do conhecimento, não qualquer epistemologia, mas aquela que está associada ao nosso campo do conhecimento. E por isso mesmo, nós precisamos entendê-la não como uma coisa, nós precisamos entendê-la como uma identidade de um processo associado à construção do pensamento, a maneira pela qual os sujeitos se relacionam com os seus objetos. E isso, do ponto de vista da geografia, envolve a percepção das formas do mundo, o caráter distributivo que esta percepção das formas permite reconhecer e, a partir daí, então, nos perguntarmos onde estamos. Afinal, precisamos sempre saber respostas ou alguma resposta para esse tipo de pergunta. E é daí que vem toda a nossa discussão. Nesse sentido, portanto, precisamos retomar o significado de sensório. Isso nós já vimos em outros momentos, até na proposição que foi feita sobre paisagem e que nós reproduzimos aqui, fizemos a citação do texto de Milton Santos, onde a ideia de paisagem está diretamente relacionada ao olhar. Precisamos ampliar isso, precisamos identificar esse sujeito como capaz de perceber formas a partir das diferentes relações que a sua capacidade sensória tem de perceber o mundo. Então, sabemos que o nosso tato, o nosso olfato, a nossa capacidade de escutar e de sentir gosto e tudo mais, tudo isso faz parte desse processo de reconhecimento. E faz parte por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque ao percebermos, então, uma determinada forma, esta forma está associada a um determinado processo. Este processo, muito provavelmente, possui sonoridades, ele possui cheiros, ele possui texturas e assim por diante. Então, nesse sentido, este tipo de processo que vai ser guardado na nossa memória e organizado pelo nosso pensamento, quando nós nos deparamos com algo semelhante, né, este conjunto de elementos nos faz perceber as formas do mundo, independentemente do fato de que muitos desses estímulos chegam ao nosso corpo, à nossa mente, não exatamente como forma, mas percebemos a forma pela associação que somos capazes de fazer entre um determinado cheiro, um determinado lugar, uma determinada música e uma determinada situação, portanto, com um lugar também, e assim sucessivamente. O nosso cérebro não nos permite ficar separando cada uma dessas coisas. Na verdade, muitas vezes, um determinado cheiro simplesmente nos lembra uma certa situação, um certo lugar, uma certa forma, um certo paisagístico, uma certa geograficidade, inclusive, uma certa ordenação efetiva. Então, nesse sentido, a percepção do mundo não é uma percepção do olhar. A geografia não é algo que se dispõe às pessoas exclusivamente capazes, aquelas que são capazes de enxergar. A geografia é uma necessidade e um conjunto, um discurso, não uma ordenação discursiva, cujo objetivo é responder às pessoas a esta pergunta, sejamos cegos ou simplesmente deficientes auditivos, ou sejamos o que sejamos, a grande questão é que nos fazemos esse tipo de pergunta, explicitamente ou não, mas sempre estamos nos perguntando para que a gente possa, de alguma forma, se ajustar, né, às relações nas quais estamos inseridos. As pessoas que não são capazes de responder a esse tipo de coisa são, no mínimo, inconvenientes para várias questões e têm chances grandes de correr diferentes perigos. Um deles, sei lá, se você não consegue perceber que
o que você está fazendo é atravessar uma grande avenida extremamente movimentada, com o semáforo aberto para os automóveis, existe uma chance muito grande de que você seja atropelado. E isso, diria, é algo relativamente perigoso, dependendo da situação. Então, bom, perceber o mundo é perceber de diferentes maneiras, distâncias, dos sons, dos cheiros, das coisas, um mundo de sentidos que nós, de alguma forma, estamos nos associando a responder, para responder como ferramental em busca de uma resposta do onde estou, a pergunta estruturante, não é? Voltando sempre ao ponto de partida. A partir daí, o que nós temos como elemento fundante é que o fenomênico, isto é, aquelas formas do mundo, quando elas se apresentam com todos os seus sentidos e tudo mais ao nosso cérebro, elas se apresentam de forma extremamente caótica. Se nós simplesmente desconhecemos o lugar em que estamos, não reconhecemos de maneira nenhuma a forma das coisas que nos cercam e, portanto, também não reconhecemos cheiros, nem sons, nem absolutamente nada, nós estamos perdidos, é o caos. O nosso cérebro não consegue processar e não consegue, então, compreender o que devemos fazer, como devemos nos comportar, se devemos fugir ou devemos ficar, se devemos fazer isso ou aquilo. Nós estamos, de fato, perdidos. E essa é a grande questão. A nossa tensão imediata com o mundo é sempre tentar colocar ordem em algum tipo de caoticidade, em algum caos. Isto é, chegamos a um determinado lugar, aquela rua que a gente, está todo dia e, frequenta, é aquele lugarzinho que a gente aparentemente conhece em todos os seus detalhes, mas a cada dia as pessoas que estão lá não necessariamente são as mesmas, a velocidade dos automóveis não necessariamente é a mesma. Tem dia que está chovendo, tem dia que não, tem dia que... e assim por diante. E estas diferenças vão estabelecendo para nós ajustes do ponto de vista de entendermos o nosso lugar no mundo, este lugar do qual temos de responder se precisamos correr, usar uma capa de chuva, um guarda-chuva. Não importa. A grande questão é que são perguntas, e essas perguntas envolvem a nossa percepção do mundo, que vai sempre, de alguma maneira, na sua imediatidade, se apresentar para nós de forma caótica. E o nosso cérebro buscará sempre estabelecer relações para identificar, então, significados, saber, onde estão as coisas, por que as coisas estão onde estão e o que é que eu devo fazer com isso. Muito bem. Então, esta percepção, segundo todos os parâmetros que temos do ponto de vista biológico, inclusive, é sempre o primeiro movimento em busca dessa ordenação. Perceber o mundo é só um primeiro movimento, porque, na verdade, esta percepção ela se faz em conjunto com a nossa própria relação com o mundo e vai buscando, então, ordenar este caos, que, por sua vez, percebe novas variáveis que vão ser novamente identificadas quando a gente consegue e, novamente, então, chegamos a um determinado ponto. Não? Assim, pelo menos, buscamos. Quando não chegamos é porque, nos perdemos no meio do caminho. Muito bem. A aparência, portanto, voltamos a esse ponto. É um dilema do sujeito. A aparência não é um dilema do objeto. A aparência é um dilema, é uma necessidade de reconhecimento do próprio sujeito em relação ao mundo e aquilo que ele deseja do mundo. Muito bem. Então, vamos agora construir paulatinamente um conceito de paisagem. Num primeiro momento, nós podemos dizer o seguinte: paisagem é um movimento na construção do conhecimento. Paisagem não é uma coisa, portanto, não é uma identidade do objeto. Quando eu olho para uma caverna, para Hong Kong, para o Rio de Janeiro, para seja o que seja, quando eu olho, observo, sinto, percebo, quando tudo isso se constrói, enquanto a minha sensibilidade em relação ao mundo, na verdade, cada coisa que eu vejo ou percebo, seja lá o que for, é um prédio,
uma rua, uma plantação, um rio, uma praia, uma montanha. Não importa o que eu vejo. O que eu vejo são coisas. O que eu vejo não é a paisagem. A paisagem é uma expressão genérica que está associada a esta capacidade de perceber o mundo. Portanto, do ponto de vista da geografia, da ordem, da epistemologia da geografia, do conjunto de regras que estabelecem, então, a identidade entre categorias, conceitos e a ordem do pensamento, a paisagem é um movimento, é o primeiro movimento na construção do conhecimento geográfico e, portanto, não é uma identidade do objeto. Nós não vemos paisagens, nós vemos coisas. Mas a condição da construção do conhecimento pelo sujeito, isto é, este processo é uma condição. Se eu não percebo as formas do mundo, não tenho como distribuir, como identificar distâncias, como identificar que coisas são essas. Se eu não consigo perceber as formas, não existe como responder a pergunta onde estou. Então, a ideia é que não é uma identidade do objeto, mas condição da construção do conhecimento pelo sujeito. Isto é, paisagem não é o fenomênico, paisagem não é o objeto, paisagem é um processo. Ele, portanto, a paisagem não é o fenomênico na sua pura externalidade em relação ao sujeito. O que eu vejo é uma caverna, é Hong Kong, é o Rio de Janeiro, seja lá o que for. O que eu vejo são essas coisas, são essas situações. O que eu percebo é o mundo e as suas formas. Não é exatamente um problema associado exclusivamente à ideia de que percebo paisagens. Eu não percebo paisagens. A percepção é que, o processo de percepção é que é a paisagem. Mas, portanto, a ideia é que não é o fenomênico na sua pura externalidade em relação ao sujeito, mas o processo pelo qual a externalidade se torna coisa para o sujeito. Isto é, quando eu percebo o mundo e a minha percepção torna, então, aquilo que é o mundo, lá, um edifício, um prédio, uma rua, um automóvel, em coisa para mim. Eu estou vendo o automóvel, eu estou vendo o edifício, eu estou observando e sentindo a presença do congestionamento enorme, de uma quantidade imensa de monóxido de carbono no ar, e assim por diante. Eu estou no campo, eu estou no meio de uma plantação de lavanda, e bom, sinto todo o perfume que isso envolve, e assim por diante. Estou na beira da praia e sinto o cheiro da maré, o movimento das ondas, escuto, vejo, percebo, sinto. Tudo isso envolve, então, esta relação com o mundo. Mas observar a praia, observar as ondas, observar o mar, é o processo pelo qual se constitui a ideia de paisagístico na minha cabeça. Mas o que eu vejo é o mar, a onda, as ondas, a praia, a areia, as pessoas, ou seja lá o que for. Essa é uma questão fundamental, ou então dificilmente compreenderemos esse processo como um todo. O como esse processo se dá e, no final das contas, se constitui como um campo do conhecimento, o ponto de partida da construção de um campo do conhecimento. E isto, sem dúvida nenhuma, é uma dificuldade muito grande. Muito que bem. A seguir, chegamos então à ideia de que a paisagem é o processo, portanto, pelo qual a diferencialidade das formas se tornam formas para um sujeito. Isso que a gente já estava vendo. E, portanto, condição básica para a transformação do sensório em pensamento. Então, a paisagem não é uma coisa. A paisagem é o processo pelo qual a diferencialidade das formas do mundo, se tornam formas para um sujeito, se tornam percebidas pelo sujeito, percebidas, colocadas no plano da nossa cabeça. Nós nos apropriamos das formas do mundo e, portanto, ela é uma condição básica para transformar este sensório, isto que sentimos de diferentes maneiras, em pensamento.
é ainda uma das maneiras pela qual a objetivação das relações humanas, isto é, o nosso existir no mundo, como nós nos objetivamos, nós comemos, nós andamos, nós falamos, gesticulamos, gravamos videolivros e assim por diante. A gente vai fazendo o mundo, vai realizando enquanto tal, vamos existindo enquanto tal. E é ainda, portanto, uma das maneiras pela qual a objetivação das relações humanas, a materialização disso, o existir da nossa própria condição humana com o mundo se organiza enquanto subjetivação. Isto é, veja, nós, eu, você, qualquer um de nós, ao observarmos uma mesma coisa, claro, nos objetivamos ali, estamos vivendo, estamos observando, sentindo, escutando, vendo tudo. Aí, o que acontece? Cada um de nós, com base na cultura que temos, na educação que temos, na língua que usamos, na forma como vivemos, nas experiências já dadas, na maneira como sentimos o mundo, alguns de nós ficará horrorizado com o que vê, com o que observa. Outros de nós, maravilhado. Outros de nós, razoavelmente indiferentes. Outros, sabe-se lá. A grande questão é que, de alguma maneira, esta objetivação que temos cotidiana com relação ao nosso viver no mundo, ela é apropriada por cada um de nós no campo da subjetividade. Isto é uma mediação que a nossa cabeça, a nossa cultura, o que somos como pessoa, consegue perceber daquilo que é o mundo. Quais são essas coisas do mundo? Então, se funde com a experiência, com as experiências de cada sujeito na busca de uma significação. O que é que eu estou vendo? O que estou vendo? Um simples prédio? Ou estou vendo um hospital? Ou, estou vendo onde pessoas estão sofrendo, estão doentes? Estou vendo o quê? Estou vendo uma praça? Estou vendo crianças brincando? Mas o que são crianças brincando para mim? Que lembranças me trazem? Boas? Más? Que coisas são essas? Que lugar é este? O que significa cada lugar para mim? Onde eu estou? E como eu posso me relacionar com isso? Efetivamente, esta condição subjetiva que permeia a vida humana em relação ao mundo, ela é fundamental para que possamos compreender o como cada um de nós, ao tentar estabelecer uma relação mais ampla, uma relação onde a pergunta já não é estou, eu, enquanto pessoa, mas estamos enquanto grupo, enquanto nação, enquanto etnia, enquanto família, enquanto seja lá o que for, mas esse estar que vai se transformar então numa outra escala de relações, que vai nos obrigar a pensar do ponto de vista de novas escalas e novas perguntas e novas situações. Onde estão as indústrias automotivas? Onde estão as cidades com mais de 1 milhão de habitantes? Onde estão as terras que foram griladas pelos grandes latifundiários no Brasil? Onde estão as sociedades indígenas que estão sendo massacradas dentro desse processo? Cada um deste onde, que envolve o outro, que envolve uma outra identidade, nos obrigará, então, a refletir, tanto do ponto de vista desta mediação, desta experiência, dessa nossa intencionalidade em relação ao mundo, como nos obrigará a buscar dados, a buscar informações, a sistematizar essas informações em busca de um outro nível de resposta, que não é exclusivamente a minha subjetividade, mas sou eu em relação ao mundo e a uma estrutura discursiva, a um conjunto de ferramentas que me permite, então, refletir sobre as coisas do mundo. Então, nesse sentido, é que
a paisagem se apresenta como o primeiro grande movimento na construção do discurso geográfico. O segundo movimento será o território, mas isso já não é assunto para esse nosso encontro. Isto nós vamos começar a conversar no nosso próximo bloco, não é? Essa é a ideia. Um abraço e até mais.